Amém? Eu queria convidar-vos a que possais abrir ou ver, se não tiveres Bíblia em papel, deve ser uma Bíblia eletrónica. Enfim, já vamos cada vez mais à frente. E já tenho relógio, graças a Deus. E falava, entendo que é muito importante falar acerca do ministério sacerdotal, do ministério pastoral, para que possamos entender algumas coisas que Deus nos quer mostrar, que Deus nos quer ensinar. Biblicamente era costume, era usual, como sinal de expressar sofrimento, tristeza, como sinal de mostrar que as pessoas, fossem elas quem fossem reis, fossem homens temerosos de Deus, quando estavam a passar por circunstâncias que para eles, e de acordo à leitura pessoal deles, em grande maneira e de sobremaneira, os deixavam assoberbados, sem recursos, sem qualquer tipo de forma de enfrentar aquelas situações, já fossem situações de enfermidade, já fossem situações de provações, já fossem situações de sofrerem ataques, por exemplo, no caso de reis de reinados inimigos que sitiavam as suas cidades, como algum exemplo que vamos ver, como o exemplo da cidade de Samaria, do reino de Samaria, quando foi sitiado pelo rei Ben-Hadad de Síria. O que é que faziam estas pessoas? Estas pessoas rasgavam as suas vestes. O próprio rei David rasgou as suas vestes e pôs-se em silício. O rasgar as vestes, ao longo da Bíblia, é uma expressão externa. Como nós começamos a ver de Gênesis e Apocalipse, e vemos que a Bíblia está explícita em várias histórias de situações pontuais de pessoas, que as pessoas manifestavam o seu desespero ao rasgar as suas vestes. E eu queria que lêssemos um versículo que vai ser colocado ali, de Levítico 21:10, no qual diz: aquele que é sumo sacerdote. Reparemos que Levítico é um livro da lei, e aqui estavam-se a dar leis aos sumos sacerdotes. Entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, repete comigo, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura. Amém? Nem rasgará a sua vestidura. Noutras versões bíblicas diz não rasgará as suas vestes. Noutras mais modernas dizem não rasgará as suas roupas. Sabemos todos, ou pelo menos devíamos saber, que as vestes do sacerdote tinham todo um simbolismo a nível de santidade, das pérolas preciosas, do peitoral, mas não vamos entrar por aí, não é? O sacerdote cobria-se com o manto, que era a tali, o mesmo manto de tradição judaica, que significa ter autoridade, estar coberto pelo poder do Altíssimo, pela unção de Deus. E isso foi sempre uma manifestação exterior que as pessoas utilizaram. Muitos fizeram em situações terríveis, rasgavam. Era um sinal que eles tinham para mostrar a todas as demais pessoas, ao resto do mundo, que estavam a passar por uma situação de pesar, e algo que eles não podiam suportar, era uma tristeza que eles nem sequer podiam expressar em palavras, era uma situação de prova que eles não podiam de nenhuma maneira encarar ou suportar, e então, ao rasgar as suas vestes, rasgavam como uma forma de manifestar a toda a gente: isto é para além daquilo que eu poderia imaginar, suportar, eu não consigo. E eram pessoas, muitas delas, viviam tragédias. Por exemplo, vemos o exemplo de Jó, em Jó 1, capítulo 1, versos 20 ao 22, vemos o exemplo de Jó. Quando Jó recebe a notícia que todos os seus filhos tinham morto, diz que Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Amém? É incrível ver a reação de Jó.
Jó estava a ser provado, era um homem temeroso, varão perfeito, caminhava, todos sabemos e enquadramos a história de Jó, e Jó agarra, rapa a sua cabeça porque receber aquela notícia de todos os meus filhos morreram. Já estava a perder as suas posses, enfim, era suportável, agora já perder os seus entes queridos, todos, 10 filhos, entre eles filhos e filhas. Acabou. E então, ele exatamente aquilo que faz é rapar a sua cabeça, rasgar as suas vestes, mas é incrível como ele aceita e diz: o Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. Homem temeroso de Deus. E diz a palavra do Senhor: ainda assim Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É tremendo, nós como nos encontramos em certas e determinadas situações que não são similares à de Jó. E muitas delas são fruto e consequência do nosso próprio caminhar, que muitas vezes não é digno da vocação para a qual fomos chamados. Muitas das vezes, ou grande parte das vezes, não o aceitamos como um tratamento ou como que venha da parte de Deus. E não dizemos: o Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome de Deus. Senhora, Jó exteriormente manifesta que estava a passar uma situação a qual ele jamais pensaria poder passar por ela. Mas, no entanto, faz essa expressão de manifestar, só raspar a sua cabeça e rasgar as suas vestes, mas, no entanto, afirma com a sua boca: o Senhor dá, o Senhor tira, bendito, louvado seja o nome de Deus. Essa é a vontade de Deus, glória a Deus, e não peca contra Deus. Vemos outra situação que é o rei de Samaria, quando Samaria passava por uma situação de fome grave. Ademais de estar a passar por uma situação de fome, estava cercada pelo exército sírio e era uma fome tão severa que as pessoas alimentavam-se das cabeças dos jumentos e alimentavam-se também de pombas. Chegando ao ponto, e está constatado, e vai aparecer ali os versos, se vocês quiserem simplesmente ler, para não ter que estarmos a ler todas estas escrituras, a história está relatada em 2 de Reis, do verso 24 do capítulo 6 até ao 33, chegando ao ponto que uma mulher lhe é pedida o seu filho por outra, e diziam: bom, dá-me o teu filho, comemos agora o teu filho, e depois começamos a comer outra vez o teu filho. E diz a palavra do Senhor que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ou seja, o rei que reinava sobre aquela cidade viu e disse: o povo chegou a este ponto. Já não somente que se alimentavam da cabeça dos jumentos e das pombas, que estavam cheias de excremento, conforme a palavra também o relata, se não chegaram ao ponto já de quererem comer os seus próprios filhos e entrarem em negociações uns com os outros. Era um declínio total. Era um declínio total. E o mundo vai em declínio moral, em declínio ético, e esse declínio vai entrando dentro, vai se infiltrando, porque a igreja não se tornou impermeável, mais bem ficou permeável. A igreja tinha que ser impermeável pela santidade de Deus, pelas vestiduras do Santo de Israel, mas não tornou-se permeável. A cultura deste mundo, os valores levam-nos muitas das vezes a trocar os valores humanísticos que nos vendem o mundo, do sistema deste mundo, por os valores corretos, verdadeiros, que a palavra de Deus nos ensina. Mas o rei rasga as suas vestes ao ouvir, e diz que o povo começou a ver como ele fazia isso. Bom, foi uma situação de desespero. Vemos o mesmo acontecer com Josué e Caleb. Josué e Caleb, quando depois de ouvirem o discurso dos 10 espias, eles tendo ido com eles, e veem que voltam a dar o relatório a Moisés. E os 10 espias dizem: é impossível. Aquela terra é uma terra que sim, que tem coisas muito boas, flui o leite e a mel, mas há lá uns gigantes que nos vão triturar. Eles vão-nos... É impossível. E hoje vemos também como há muitas pessoas que veem impossíveis em tudo, como estes 10 espias. Mas, por incrível que pareça, Josué e Caleb já denotaram eles que iriam. A reação que eles viram em Moisés foi: de certeza que vamos ter que passar mais uns anos aqui às voltas, porque Moisés vai sucumbir ante esta situação. E não para mais disso, diz que durante a noite,
todo o povo chorava e murmurava contra Moisés e Arão. Dizer, porquê é que trouxestes para aqui? Agora estamos aqui, vamos morrer todos. Isto é um grande problema e não pode ser. E pim, pam, pum. E diz no outro dia de manhã, diz que Josué, Números 14, 6 e 7, Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jezofene, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. É que eles tinham uma perspectiva, conforme a palavra de Deus nos ensina, Josué e Caleb, neles havia outro espírito. Eles tinham o espírito deles. Eles viram sim que havia algumas adversidades, mas eles disseram, não, o Senhor nos entregará. O Senhor disse, nós vamos herdar a terra por promessa. E vamos no nome do Senhor, vamos no nome de Jeová. Mas os outros diziam que não, mas eles viram essa circunstância e viram isso e diz que eram dos que espiaram a terra. E falaram a toda a congregação, dizendo a toda a terra, para espiar que a terra era muito boa. Mas em seguida eles rasgaram as suas vestes. Rasgaram as suas vestes em sinal de desespero, ou seja, isto já não há mais nada a fazer aqui. O que é que vamos fazer? Ok, vamos caminhar com esta malta mais 40 anos, mas em desespero mostraram e rasgaram aquilo que era o símbolo de estarem bom. Esta situação já nos ultrapassa, já nos sobrepassa. Vamos entregá-lo todo já nas mãos do Senhor, mas vamos manifestar. E eles rasgaram, diz a palavra do Senhor no verso 6, rasgaram as suas vestes, mas, no entanto, não deixaram de proferir a sua palavra a toda a congregação, porque a terra era boa. Mas quando nós vamos a Levíticos 21:10, vamos referir-nos a que isto se refere a sacerdote. Sacerdote, pessoa consagrada a Deus, significa estar consagrado, significa estar dedicado. Amém? Estar dedicado. Quantos é que servem ao Senhor aqui? Ou quantos querem com todo o seu... Então, a palavra de Deus, vamos enquadrar-nos no Novo Testamento, ok? Porque todo o Antigo Testamento tem uma aplicação no Novo Testamento. A palavra de Deus diz que aquilo antes foi, depois será. E então, nós temos que recordar-nos, de acordo, vamos ler 2 escrituras, para simplesmente recordar-nos quem somos todos aqueles que somos uma nova criação em Cristo Jesus, quem somos. Então diz a palavra de Deus em Apocalipse 1:6, e nos fez, amém? E nos fez, estamos aqui, reino. Não nosso, reino de Deus. Sacerdotes. Para Deus, seu Pai, Ele, seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos só a mais uma referência. 1 Pedro 2:9 diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vós. Está-se a referir a todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Amém? Amém? Não se está a referir quando as pessoas às vezes ouvem, não, os sacerdotes. Isso é uma conversa que isso é só para os pastores, isso é só para os que levam a cabo uma tarefa ministerial na igreja ou naquilo que seja. Não. Diz, vós sois, não é para todos aqueles que nasceram de novo. Eles têm um compromisso, eles têm que cumprir a grande comissão de Mateus 28. Amém? Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, a toda a nação. Ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Amém? Então, temos que entender isto. Vós sois uma geração eleita, nação, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, somos filhos de Deus, somos geração eleita, somos sacerdócio real. Ele fez-nos reino de sacerdotes para Deus. Ora, de acordo a esta lei, de Levítico 21:10, vamos enquadrar-nos. Todos podiam rasgar as vestes como sinal de estarem numa prova ou de estarem em grande sofrimento, mas o sacerdote não podia. Não podia. Amém? E é bom que nós compartilhemos as nossas penas, é bom que nós compartilhemos as nossas dores, é bom que nós rasguemos as nossas vestes. Mas vamos atentar bem, porque isto no Antigo Testamento eram os sacerdotes. Vamos entender qual é que é o papel dos sacerdotes no Antigo Testamento para podermos entender, nós como filhos de Deus, também como temos que atuar, porque também depois está descrito no Novo Testamento. Eram eles os únicos que podiam entrar no lugar santíssimo por trás
do véu, onde se encontrava a Arca da Aliança, e aí levavam sacrifício para fazer expiação pelos pecados do povo. Amém? Estamos aqui? Toda a gente sabe isso, não sabe? Agora, todos nós sabemos que já temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que já fez a expiação, o sacrifício supremo. Estamos aqui ou não estamos aqui? Então, este sacerdote não tinha qualquer dilema, porque quando ele entrava na presença de Deus, ele não tinha por ter qualquer prova, porque ele ia participar, estar face a face com Deus, para além de estar com a Arca da Aliança, aí onde estavam depositadas, como nós sabemos, as tábuas da lei, etc. Aí Deus tinha que resolver toda e qualquer situação, porque era Deus Todo-Poderoso. Então, os sacerdotes jamais poderiam passar por um sentimento de desespero, por um sentimento de dor, porque eles tinham a unção de Deus. Eles estavam cobertos pelo manto. Eles estavam ali, cada vez que eles entravam no lugar santíssimo, eles estavam na presença de Deus. Eles não se podiam dar ao luxo de manifestar sentimentos de desespero. Estamos aqui? Estamos, irmãos? Não lhe era permitido, porque eles tinham unção, não poderiam enfrentar nenhum dilema, não precisavam de rasgar as roupas, porque eles entravam dentro do lugar santíssimo. Eram os únicos que podiam passar para além do lugar santíssimo. E podiam estar. Agora, vamos entender uma coisa. Todos nós, estamos aqui todos nós experimentamos dores. Eu hoje estou com umas dores nas pernas e nos braços incríveis, porque já não sou jovem, então às vezes ponho lá nas máquinas com uma malta que gosta de dar ao ferro, e hoje estou arrebentado. Até-me custa a andar. Uma pessoa experimenta dor, uma pessoa experimenta frustração, uma pessoa experimenta receios, qualquer uma pessoa experimenta provação, experimenta tristeza, experimenta as mais diferentes situações que nos deixam muitas das vezes assoberbados. E dizemos, isto não podia estar a acontecer a mim, eu não estava à espera disto, isto apanhou-me. Não, esta enfermidade, esta situação familiar, isto não é comigo. Mas aquilo que nós temos que aprender a fazer uso é aquilo que a Bíblia nos ensina. Se nós, como esses sacerdotes, aprendermos a usar aquilo que Deus nos disponibiliza, que é a unção de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele deu-nos o Espírito. As pessoas, os cristãos de hoje em dia gostam muito de utilizar o Espírito Santo como o Espírito da consolação. Amém? Todos gostam de ser consolados. Mas Ele é o Espírito da verdade. Diz que vos guiará a toda a verdade. E depois em 1 Pedro diz, vós filhinhos tendes a unção do Santo. Já não vos precisa que vos seja ensinado nada, porque essa mesma unção do Santo vos revela toda a verdade. Então eu não sei como é que tanta pessoa anda enganada, tanto cristão anda enganado, anda aos tombos, anda a bater com a cabeça nos postes invisíveis da vida. Utiliza a expressão brasileira que eu gosto muito, não enxerga. Não enxerga, cara. Está sempre a bater. Vai no passeio e está sempre a bater. Aquilo que Deus estava a dizer aqui ao sacerdote, basicamente, é isto. Se tu rasgas as tuas vestiduras, estás a deixar implícito que há algo que supera, que há algo que é maior, que há algo que é mais grandioso do que eu. E eu proíbo que tu faças isso. Bom dia. Estão a entender? O que Deus estava a dizer em Levítico aos sacerdotes era, rapaziada, ministros do Evangelho, é normal que vocês sintam certas e determinadas coisas, mas tu não podes, como os outros, rasgar as tuas vestes, nem rapar a tua cabeça. Significa, não podes andar para aí a escrever o livro das lamentações, ok? E a publicares as lamentações no Pinterest e no Instagram e etc, porque quando tu fazes isso, estás a deixar implícito que o Deus que tu professas é menor do que todos esses problemas. Era o que ele estava a dizer, tu não podes fazer isto. Agora,
Nós não nos podemos dar ao luxo do desespero. Nós vamos ser provados, nós vamos ser angustiados. Jesus Cristo não expressou. Expressou Jesus? Vamos aos Evangelhos analisar. Jesus expressou, Jesus rasgou, Jesus queixou-se? Não. Tiraram-lhe as roupas como sortes, mas não lhe conseguiram rasgar o manto. Era impossível, não podiam rasgar o manto. E vamos ver isso, não podemos dar ao luxo do desespero. Sim, podemos estar provados, esse sentimento vem-nos, claro que vem, mas não nos podemos dar ao luxo de publicitá-lo. Bom dia? Bom dia? Porque temos a unção de Deus, porque temos um Deus e maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então a palavra tem que se tornar real. Podemos inclusive partilhá-los de forma mais íntima com irmãos que professamos a mesma vocação, mas não torná-lo público. Estamos a dar ferramentas ao inimigo e àqueles que são contra a própria fé. O que temos que fazer é, quando nós chegamos ao fim do dia mau, e temos muitos dias maus, há dias maus, a palavra de Deus diz que vivem-se tempos dos dias maus, e virão o tempo do dia mau, então chegamos ao fim, temos que entrar na presença de Deus, levantar as mãos e dizer como disse Jó: o Senhor dá, o Senhor tira, louvado seja o nome de Deus. Senhor, renova as minhas forças, derrama a tua unção. Senhor, sana as minhas feridas. Senhor, limpa os meus olhos com clorídeo santo. Senhor, põe guarda no meu coração. Senhor, põe guarda na minha boca. Senhor, põe guarda na minha mente. E aí recobramos forças no Senhor. Amém? É essa a fórmula. Como ministros do Evangelho, como sacerdotes, e quando digo ministros, não são os pastores, porque todo aquele que nasce de novo é implicitamente parte da nação de sacerdotes. Então não pode andar como as outras pessoas que não têm a Cristo na sua vida. Continuamente a queixar-se, continuamente a murmurar, continuamente ai, a minha vida. Então e Deus? Onde é que está Deus? Então assim deixamos a Deus como um boneco. E Deus não é um boneco. Deus é vivo, Deus é poder, Deus é majestoso, Deus é real, Deus expiou, Deus redimiu, Deus justificou, Deus dá forças, Deus impulsiona. Estamos aqui, amém? Estamos aqui. Mas é que tudo isto está escrito na Bíblia que tu tens. Provavelmente tens 10 ou 20 ou 30, e como esta e como as outras que explicam, te explicam, pões 50 mil postos, se calhar pões os postos do Indira Gandhi ou do Mahatma não sei o quê. Irmãos, é que as coisas estão escritas na Bíblia. Agora nós temos que tornar que estas palavras estejam escritas no nosso coração e que esforcemos na graça de Deus para que as tornamos vivificadas em nós, no nosso caminhar. Amém? Amém? Porque como novas criaturas em Cristo Jesus, e o mundo está cheio de criaturas, o criaturismo está em expansão. Cada vez mais há criaturas. E há uns que entendem aquilo que eu digo quando falo em criaturas. Todos vamos padecer as mesmas dificuldades. 1 Pedro diz, e as mesmas dificuldades padecem os vossos irmãos ao redor do mundo. Ai, mas todos pensamos que a minha é pior que a todos. Isso é normal. Todos pensamos o mesmo, mas as Escrituras diz que os mesmos sofrimentos padecem os vossos irmãos ao redor do mundo. Amém? Lucas 6, Mateus 5. Aquilo que tu queres que os homens façam a ti, faz tu aos demais. Devolve mal por bem? Não, devolve bem por mal. Pensa mal em vez de bem? Não, pensa bem. Abençoa. Liberta. Ai, a minha suscetibilidade. Ai, ofendeu-me. Se calhar não te ofendeu, tu é que ficaste ofendido. É uma grande diferença nas ofensas, que é um outro grande ensinamento. Não temos uma cápsula que nos torne imunes. O cristianismo não nos dá uma cápsula em que nós ficamos imunes àquilo que passa à nossa volta. É impossível. Era bom, mas não existe. Jesus Cristo não ficou imune. Jesus Cristo padeceu as mesmas dores, muitas mais. Muitas mais. Então, vamos sofrer todo o tipo de situações.
E o inimigo vai querer conduzir-nos a que cheguemos e queiramos rasgar as vestes e chegamos a dizer, já não aguento mais com isto, vou tirar a toalha, vou rasgar as vestes, já não consigo mais. E Paulo foi honesto. Paulo foi honesto quando ele escreveu a Coríntios a sua segunda carta e diz, em tudo somos atribulados, mas disse, mas não angustiados. Somos atribulados, mas a nossa alma não deposita angústia. Estamos perplexos, há coisas que nos deixam confusos, mas não estamos desesperados. Sei em quem tenho crido que Ele é fiel para guardar aquele depósito até aquele dia. Paulo, 2 Coríntios 4:9 diz, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não rasgamos as vestes, não destruídos, não rasgamos as vestes. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. Amém? Eu sei que isto não é uma mensagem que seja fulgurosa, não é? Mas esta mensagem é uma mensagem que está escrita. Nós dizemos, nós somos mais que vencedores. Isto é o que nos faz mais que vencedores. Porque quando Paulo escreve nos Romanos, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Em seguida começa a dar uma lista. Diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Diz, em todas. Então está uma lista ampla. Em todas as situações. No presente, no futuro, naquilo que vier, em todas estas situações, somos mais que vencedores. Porque sem as situações, não somos mais que vencedores. Amém? Somos apenas pessoas que beneficiamos de uma vitória. Mas Ele é tão bom que Ele dá-nos a premissa de poder participar em todas estas situações para sermos mais que vencedores. Amém? É incrível. Ora, quando os fariseus, os sacerdotes, o sumo sacerdote questionava a Jesus em Mateus 26, estavam a questionar Jesus. Estavam a dar-lhe o seu destino. Estavam a cumprir aquilo que estava escrito. E questionavam Jesus. E Jesus estava calado. Acusavam de todo o tipo de coisas e ele estava calado. E o sumo sacerdote conjura, a palavra de Deus diz, conjuro-te para que possas afirmar que tu és Cristo, o Filho de Deus. E a única coisa que Jesus respondeu foi esta. Tu assim o dizes. E diz no verso 65, então o sumo sacerdote, lembram-se, põe ali Levítico, se conseguisses pôr, põe Levítico 21:10 e eu leio 26:65 para contrarrestar as duas escrituras. 26:65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que é que precisamos de mais testemunhas? Eis que agora acabeis de ouvir a sua blasfémia. Agora, diz, aquele que é sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo de unção que foi consagrado para vestir vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará. Jesus Cristo ainda não tinha sido crucificado, ele estava debaixo da lei, ele quebrou a lei. Ou seja, no julgamento de Jesus Cristo há várias coisas que vão contra a lei. Esta era uma delas, há muitas mais. Ele não o podia fazer e agora, se nós formos ainda um bocadinho mais profundo a esta situação, ele estava a fazê-lo em frente ao Deus vivo. E ele estava tão compungido que ao fim e ao cabo ele conjura ao dizer que ele era o Cristo, o Filho. No fundo o sumo sacerdote sabia, e ele faz aquilo. Agora eu queria que fôssemos a João 19 para vermos outra situação, porque ele estava debaixo da lei e ele fez aquilo mesmo em frente ao Senhor Jesus, em frente a Deus mesmo ele fez. É incrível, e podemos contrastar com João 19, 23 e 24. Diz, tendo depois já aqui está Jesus crucificado, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes. Para cada soldado uma parte.
Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura. O manto, a tali, sendo toda tecida de alto a baixo, pelo que disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será, para que se cumprisse a Escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, lançaram sortes. E de facto, os soldados assim o fizeram. Amém? Aqui há um ensinamento tremendo. O manto, uma só peça. Não a rasgaram a túnica. As vestes. Tiraram-lhe as vestes para o crucificar. Mas a túnica, que significa a unção de Deus, o poder de Deus, o diabo não conseguiu fazer com que a túnica fosse rasgada. Era impossível. Era o seu projeto, era rasgar a túnica, que era sinónimo de poder. E é por isso que ele está sempre a tratar de fazer com que nós rasguemos as vestes. E quando são os cristãos que continuamente passam a vida a lamuriar-se, a queixar-se, quantas razões têm-se para gloriar-se e para se regozijar no Senhor, mas, no entanto, continuamente se queixam. E quando tu te queixas, quando tu te amarguras, quando tu te angustias, aquilo que tu estás a fazer é a rasgar as tuas vestes. Porque hoje não seria muito de moda começares aqui a tirar a roupa e a rasgá-la, não é? Não seria muito bem aceite. Naquele então havia um enquadramento cultural no qual isso era perfeitamente aceitável, o que hoje não é. Hoje é aceitável que vá alguém ao pé de ti e te começa: quer-te contar as minhas penas. Sabes lá tu o que é que me fez fulanito e tal, e o que me disse, para aqui, para ali, frio-me, estás a rasgar as vestes. Estás a rasgar as vestes. Estás a rasgar as vestes. Mas o diabo não conseguiu fazer. Não conseguiu levar Jesus Cristo ao desespero. Já diz, ele se angustiou. Não, ele disse, a minha alma se angustia até à morte, porque teve que sofrer aquela separação. Mas a sua túnica era sinónimo da unção de Deus, integridade do corpo, de um espírito, de um bautismo. Ele, no fim, encomenda o seu espírito ao Pai e sucumbe. Ele cumpre a Escritura, ele redima a humanidade, ele vence ao inimigo e ao terceiro dia ressuscita. Todos nós sabemos isto. Mas agora, o que é que tu e eu devemos fazer quando nos encontramos em situações que nos sobrepassam? Vamos encontrar, ou seja, às vezes quase dia a dia há situações que nos deixam. Vamos recorrer a nós mesmos, recorrer ao vizinho, vamos recorrer à nossa angústia, à nossa lamentação. Vamos questionar porque é que isto me aconteceu a mim, porque é que me vêm estas situações. Não é que não sabemos que a Escritura diz que aqueles que amam a Deus tudo opera para bem? Amém? Pergunto-vos, que eu às vezes fico perplexo com estas situações. E podemos dizer melhor, esta situação começou mas ainda não acabou, e melhor é o final do negócio que o princípio dele mesmo. Vou confiar no Senhor, nele deposito, porque eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel para guardar a minha vida, o meu depósito, e o meu depósito, a sua unção. O que é que vais fazer? Vais acusar? Vais amaldiçoar? Vais-te esconder? Vais-te vitimizar? Vais dizer-lhe a Deus, porque é que tu permites que isto a mim me aconteça? Reparemos aquilo que diz em Joel 2, 12 e 13. Todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E sim, agora exatamente neste tempo, segundo o calendário judeu, está-se a viver um tempo que é o tempo de arrependimento, de consagração, antes do Shavuot, da festa dos tabernáculos. Tempo em que as pessoas meditam e reconciliam-se com Deus. Voltam à Escritura, meditam na Escritura e põem-se a contas com Deus. E o profeta diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns e com choro e com pranto. Mas eu quero enfatizar o verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Amém? Todos vós conhecem estas Escrituras. Mas não é melhor rasgares o teu coração diante de Deus? Em vez de estares a rasgar as tuas vestes? Tens de deixar de rasgar as vestes. Tens de deixar de querer evidenciar simplesmente
à procura de favores. A saber de quem? Se o favor vem do Altíssimo. Ele é quem dá o favor, Ele é quem dá, Senhor. Vai ao Senhor, rasga o teu coração. Noutras palavras, permite que o quebranto de Deus venha à tua vida. Compartilha com os irmãos no outro dia acerca da famosa história da multiplicação. Aquilo que nós conhecemos como a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Quando é que os pães se multiplicaram e quando é que os peixes se multiplicaram? Recordam-se? Quando? Quando foram partidos. Mas antes já se tinha orado, não foi? E depois da oração da bênção, multiplicou-se o pão? Quantas pessoas são aquelas que estão continuamente a resistir ao quebranto? E resistir ao quebranto é rasgar as vestes. É ir à cerimónia humana. Rasga as minhas vestes, rasga as minhas vestes, rasga as minhas vestes, mas quebrar o coração, rasgar o coração, não. Mas no momento em que se quebrou os pães, começou-se a multiplicar. E vinham os discípulos e continuavam a levar pão para à volta de 15.000 pessoas. Porque eram 5.000 homens, 5.000 mulheres e à volta de 5.000, ou provavelmente mais crianças. E que é engraçado, de acordo ao relato de João, não era nenhum dos discípulos que tinham os peixes, 2 peixes e 5 pães, senão que era ao contrário, era uma criança. Porque muitas das vezes, deixai vir as crianças a mim, tais é o reino dos céus, que também significa ter o coração rasgado como uma criança. Uma criança simplesmente rasga o seu coração. Não está endurecido. Permite o quebranto. Quero recordar-te que nesse então, quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, quando Ele sucumbe e entrega o seu Espírito, havia um véu. Esse véu, de acordo ao que o imperador José dizia, não podia ser rasgado, mesmo que 2 juntas de 12 cavalos por cada lado puxassem o véu. Era um véu que estava feito, também não tinha como o véu de Jesus Cristo, era um véu no qual não havia junta, era feito de uma só peça. E esse véu, que era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, pelo qual só entrava o sumo sacerdote, que não podia raspar a sua cabeça, nem rasgar as suas vestes, no momento em que Jesus Cristo entrega o seu Espírito ao Pai e sucumbe, diz a palavra do Senhor em Mateus 27, 50 e 51, de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. O inimigo não conseguiu rasgar o véu, o manto de Jesus. Mas, no entanto, aqui sucede algo tremendo. O Senhor rasga o véu que impedia o acesso das pessoas à sua presença. Nós não somos intermediários das pessoas. Não voltemos à religião antiga. O Senhor abriu um livre acesso por meio de Jesus Cristo, para que todos sejam uma nação de sacerdotes, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, para que possamos anunciar as grandezas daqueles que nos trouxe trevas à sua maravilhosa luz. E isto é incrível, o inimigo não pôde rasgar o véu, mas no entanto o Senhor rasgou o véu que impedia, e há muitos impedimentos, e o Senhor vai sempre estar à procura de que tu te exponhas a que quebres o teu coração, a que rasgues o teu coração, porque é no teu coração que se encontram os impedimentos para que Deus faça a obra e que tu sejas um completa sacerdote, ferramenta de Deus, porque a vitória ocorreu aí, quando o véu se rasgou, para que possamos ter acesso, para que haja uma dispensação do Espírito Santo, como houve em seguida, e tal como diz a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, confirmando as almas, confirmando, animando, encorajando as almas dos discípulos, dizendo-lhes, perseverem, exortando-os, que é animar. A palavra exortar é exatamente animar. Exortar não é corrigir, é animar, é encorajar, para que preservassem na fé, dizendo-lhes o seguinte: por muitas tribulações, diz comigo, por muitas tribulações, nos é necessário
entrar no reino de Deus. Eu quero que tu memorizes esta Escritura. Por muitas tribulações nos é necessário, não umas quantas, senão muitas. Não diz quantas, não diz são X, Y ou Z, senão muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Assim que não é o evangelho da bênção, não é o evangelho do dame, não é o evangelho, bom, já tenho a unção do santo, isto agora é de vitória em vitória, de graça em graça, porque a vitória é vitória e a graça em graça e o ser mais que vencedor é exatamente porque através de muitas tribulações vamos ter a vitória. E não precisamos rasgar as vestes, lamentar-nos, mas precisamos de ir ao Senhor e reconhecer: de ti vem a fonte, vem o problema, tu permites, tu vens purificar. Teu é o plano, eu não o posso entender, eu não o posso explicar, mas em ti eu posso confiar. Em ti, de ti provém um novo louvor, em ti poderá provir sempre as minhas novas forças. Amém? Essa é a grande diferença. É aquilo que podemos ver em Jó. Jó não teve outra reação senão aceitar aquela situação. Foi uma situação terrível, mas ele aceitou-a como da parte de Deus e difícil. Ele não sofreu. Claro que sofreu. Claro que sofreu. Claro que sofreu. Mas como sacerdotes não podemos rasgar as vestes, mas sim rasgar os corações. Não temos que culpar os outros, não temos que nos ir refugiar em coisas como substâncias como álcool, como as drogas, não temos que nos vitimizar. Mas temos de dizer que maior é aquele que está em mim do que está no mundo. Tudo opera para bem na vida daqueles que amam a Deus. Temos que destinar-nos e saber que aquilo que foi destinado para o mal nas nossas vidas, o Senhor agarra e transforma como é uma operação para o bem. Amém? E temos de dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mesmo que andemos por vales de sombra e morte. Amém? Não é o que está escrito no Salmo 23. Mas, ainda assim, há situações que nos sobrepassam. Às vezes isto soa não e tal. Não. Há situações que nós, humanamente, porque os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos são muito... E então dizemos: mas eu não ouço ao Senhor. Eu não sinto o Senhor. O Senhor, a mim, não me diz nada. E eu quero ir a Isaías 40 para recordar-te estas Escrituras. Mas não sabes tu. Não ouviste tu falar acerca do eterno Deus, do Criador dos confins da terra? Ele não se cansa, não se fatiga, mas não sabemos, não ouvimos já. Ele foi quem estabeleceu o firmamento, Ele foi quem ordenou as coisas. Não sabes que a sua mente, o seu entendimento é indescortinável? Não sabemos. Não sabemos que Ele dá força ao cansado. Porquê é que vamos procurar forças noutros lugares? Porquê é que queremos rasgar as vestes em vez de rasgar o coração? Ele aumenta as forças daqueles que não têm vigor. Amém? É Ele a fonte. Tudo foi feito por Ele, para Ele e nele subsiste. E diz: os jovens, esta palavra é para mim, os jovens, esse sou eu, se cansarão e se fatigarão. E os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor, espera no Senhor. Diz: renovarão as suas forças. Os que esperam, os que confiam, os que dizem: eu sei em quem tenho querido, que Ele é fiel para guardar o meu depósito até àquele dia. Não interessa, há muitas situações adversas, há situações que nós não entendemos, não temos porquê entender. Inescrutinável é o seu entendimento. Não tenho porquê entender. Eu sei que a sua vontade é perfeita, é boa e é agradável. Não faz falta que eu entenda. Faz falta que eu confie nele. É diferente. Porque o seu entendimento não é o meu entendimento. Como é que eu vou poder entender e abarcar a vontade de Deus para a minha vida? Não consigo. Não conseguimos, somos muito, embora sejamos feitos à sua imagem e semelhança, que é uma grande benevolência da parte de Deus, não conseguimos. Não percas tempo a entender. Passa o tempo a confiar e a louvar. Para ir buscar as forças, a renovação, para poderes subir como as águias, significa para que possas ir para além daquilo que alguma vez tu pensaste poder alcançar.
E aí é que nós vamos encontrar. Para que passar o tempo a querer entender? Não faz falta entender. Faz falta quebrar. Aqui, Senhor, quebra o pão, Senhor, multiplica-o. Porque se Ele não quebra, não há multiplicação. E se não há multiplicação, não se alcançam tantos e tantos milhares de vidas que estão a ir para o inferno. E a boca do inferno está aberta, como diz a palavra de Deus em Isaías, e está expectante, e diz que despertam. Quando vem uma alma, desperta os mortos para esperar por eles. E o que é que tu estás a fazer? A rasgar as tuas vestes, a lamentar-te, a tratar de explicar, a tratar de entender, em vez de confiar, em vez de renovar as tuas forças como as águias, e ver mais para ali e dizer, então já posso correr, diz, então poderão correr, correrão. E não se cansarão, já podes correr sem cansaço. Porquê? Porque já não vais nas tuas forças. Já não estás a tratar de entender o plano. Estás simplesmente a confiar no plano de Deus. Vou confiar. Vou começar a correr. E Ele começa a dar-te o vento por trás. E vai. Vamos embora. Estás a fazer vela. E levas o vento a favor, porque és forças de Deus. E não te cansas e andas. E não te fatigas. Porquê? Porque é o Senhor. Amém. O Senhor. E podes dizer, como diz Isaías, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Não é de ti, é do Senhor que procede a justificação. Há pessoas que continuamente querem justificar-se. Não te justifiques. Deus justifica-te. Amém. Está justificado. O inimigo quer atentar contra a vida dos seus servos. Ele quer fazer com que os seus servos cheguem ao ponto de passar a vida a rasgar as suas vestes, tal como ele quis rasgar o monte de Jesus, mas não foi possível. Entendamos que o véu do santuário se rasgou. Ele rasgou-se e todos temos acesso. Tu tens acesso. Tu tens acesso a Cristo. Tu podes ir a Cristo. Tu podes levar a tua causa a Cristo, ao altar. Tu podes levar a tua angústia a Cristo, para que já não andes angustiado e passes a confiar nele. Tu podes levar a tua queixa a Cristo. Tu podes dizer-lhe, Senhor, tu dás, tu levas, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, eu trato de querer entender, mas não faz falta que eu entenda. Venha a nós o teu reino e seja feito conforme a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Eu quero simplesmente que sejas tu, Senhor. Eu hoje já não quero rasgar as minhas vestes, eu quero rasgar o meu coração, Senhor. O meu coração, para que sejas tu a habitar plenamente nele. O véu do santuário rasgou-se em dois, de alto a baixo. Eu quero convidar-te a que tu te ponhas de pé. E tu medita tu mesmo na palavra do Senhor. A palavra de Deus ensina que temos então um grande sumo e sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus. Penetrou os céus, retenhamos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diga ao débil, forte sou nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Se atentarmos às Escrituras, é naquele que me fortalece. Diga ao débil, forte sou nele. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Todos vamos ter que passar por provações, todos temos situações de frustrações, todos temos situações de dor, todos temos situações de pena e de angústia. Mas como um reino de sacerdotes, não podemos dar-nos ao luxo de rasgar as nossas vestes, mas sim de rasgar o nosso coração. Porque Ele rasgou o véu do santuário para que tenhamos entrada. Diz que em tudo Ele foi tentado, no entanto sem pecado. Então diz a palavra de Deus em Hebreus 4,16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente. Chega tu confiadamente. Eu não vou fazer um chamado aqui, mas aí onde estás, fecha os teus olhos. Há um trono que é o trono da graça. O preço já foi pago há muito tempo. A redenção, a justificação da tua vida. Estás cansado, estás abatido, estás à procura de porquês, estás a tratar de entender certas e determinadas circunstâncias da tua vida. Confia só, porque Ele renova as tuas forças. Ele dá
forças àquele que não as tem. Ele levanta aquele que está abatido. Ele restaura. Chega depois confiadamente ao trono de graça, para que recebas misericórdia e achemos graça, diz a palavra do Senhor, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É momento oportuno de que tu, com Deus, possas clamar-lhe. Eu não sei qual é a tua circunstância, cada um de nós temos uma circunstância específica e clara. Mas tu aí onde estás com Deus, levanta as tuas mãos ao céu e enquanto adoramos, eu vou orar, mas tu mesmo, se quiseres, ora ao Senhor. Ora a Deus, aí onde estás, para que Ele faça a obra na tua vida. Porque o véu está rasgado. Tu já não precisas de rasgar as tuas vestes, mas rasga-lhe o teu coração. Porque Ele tem socorro oportuno. Ele tem auxílio para a tua vida. Ele tem renovação de forças. Ele tem a forma de sarar todas as tuas feridas. Ele tem a forma de varrer todo o tipo de confusão, todo o tipo de semente que o diabo tenha plantado, todo o humanismo, todas as situações que tenham vindo à tua mente e ao teu coração, sejam retiradas e caiam por terra. Porque o socorro oportuno vem do Altíssimo, vem do Pai das Luzes, nos qual não há sombra de dúvidas nem variação. Pai, Senhor, é momento oportuno, Senhor. Possamos reconhecer-te como nosso Senhor, nosso Salvador. Senhor, há muitas e muitas situações nas quais nos podemos sentir assoberbados, Senhor. Há muitas provações, há muitas tribulações. Senhor, muitas delas vêm à nossa vida, meu Deus, porque nós descuidamos essa tão grande e preciosa salvação, Senhor, a qual, Senhor, Tu pagastes com a Tua sangue preciosa na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, nesta manhã, Senhor, queremos entrar confiadamente, Senhor, diante do Teu trono da graça, Senhor, por o qual, Senhor, Tu abristes o caminho, Senhor, nessa cruz do Calvário, e o véu rasgou-se, Senhor. Não precisamos de andar a rasgar mais as nossas vestes, Senhor. Não precisamos mais de ter confissões negativas, Senhor. Não precisamos mais de queixar-nos a ninguém, Senhor. Não precisamos de murmurar, Senhor. Precisamos de levar a nossa causa ao Teu altar, Senhor. A nossa queixa está diante de Ti, Senhor. A nossa dor está diante de Ti, Senhor. A nossa angústia está diante de Ti, Senhor. Tu em tudo fostes provado, em tudo fostes tentado e encontrado sem pecado, Senhor. Tu nos estendestes um caminho que é o caminho da perfeição, Senhor. Um caminho no qual, Senhor, Tu caminharás connosco. Assim que, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu rogo, Senhor, Tu renoves as nossas forças, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu aceites o nosso coração quebrado diante de Ti, Senhor, e que o multipliques, Senhor, como Tu fizeste nessa multiplicação, Senhor, para que muitos possam vir a comer do Teu pão, Senhor, que tira a fome, Senhor, para que muitos possam beber da Tua água que sacia a sede. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu conheces cada um dos meus irmãos presentes desta sala. Senhor, a deidade e o poder é Teu, Senhor. A unção do Teu Espírito, que é consolador, Senhor, que é o Espírito da verdade, que é aquele que opera. Pai, eu peço no nome de Jesus Cristo que Tu faças a Tua obra, Senhor, mas que saiamos deste lugar, Senhor, encorajados, Senhor. Encorajados porque podemos dizer como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e que Ele é fiel para guardar o meu depósito até àquele dia, Senhor. Tu estás a fazer a Tua obra é perfeita na vida de cada um dos Teus filhos, na vida do reino dos sacerdotes que Tu estás a levantar. Pai, no nome de Jesus, que sejamos eficazes, que sejamos a Tua luz, que sejamos o Teu sal. Pai, no nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, e por amor ao Teu nome, vivifica, restaura, encoraja, dá forças, sana, no nome de Jesus Cristo, e repreendemos a Satanás, todos os principados e todas as potestades, e a Ti damos honra e glória por sempre e sempre, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o único mediador do novo pacto da aliança, no qual, Senhor, temos confiança. Pai, obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pela obra feita na cruz do Calvário. Louvamos o Teu nome, Senhor. Tu dás, Tu tiras. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és grande, Tu reinas em poder e em majestade. O nosso coração está rasgado ante o Teu altar da graça, para que Tu faças a Tua obra e que seja feito conforme a Tua vontade, no nome de Jesus.